E o trailer do Superman, Bonita? O que você achou, cara, Boa. daquela... A internet tá empolvorosa, né? Tá todo mundo maluco. E aí? E você? Como um dos maiores decenautas que eu conheço, como você Eu tá se sentindo? tô de casaco, não consigo botar as tatuagens, mas tem aqui pelo menos a O que tá escrito Kryptoniano. nessa tatu aí de Krypton? É um É em versículo kryptoniano, né? bíblico. É um versículo. É Ah, olha Josué aí. 1:9. Josué 1:9. Aí eu tenho o Super-Homem aqui também, tenho Aham. nas duas panturrilhas e tal. Mas, puta, legal. Eu tenho um troço aqui do meu lado. Eu acho que a gente pode. Que é isso? Olha só, ele tem. Por quê? Porque, cara, primeiro, o trailer. Eu acho que como eu tava conversando contigo no WhatsApp ali com a galera no grupo, eu tava tentando ignorar ao máximo qualquer coisa que o James Gunn tava fazendo para não criar Uhum. nenhuma expectativa, assim. Primeiro porque eu acho que ele tá seguindo um. Ele tá seguindo um modelo de não falar muito e de repente divulgar coisas Aham. O que é que difícil em tempos de internet, né? Hoje em dia é. todo mundo divulga coisa pra cacete. E é curioso, né? Porque o Ryan Reynolds fez isso também muito bem ali com o Deadpool, né? Ele assumiu, inclusive, as coisas. Tudo saía primeiro no canal dele, no YouTube dele, depois saía no da Uhum. Marvel e tal. E o James Gunn tá meio que seguindo um modelo desse, né? Tipo, ele tá com autonomia, né, de fazer essas coisas. Tanto que muitas das coisas ele tá publicando direto no Instagram e no Twitter dele, assim, né? Uhum. Ele Uhum. recentemente publicou que ia sair o filme do Clayface lá, do Cara de Barro. Foi primeiro ele que falou, assim, não foi uma. Sim, sim. Então eu tava tentando ignorar, assim. Mas já tinha visto o Crypto, já tinha visto fotos de uma cacetada de super-herói, e isso estava me preocupando, né? Porque é aquelas coisas que a gente sempre fala, né? Tipo assim, os filmes do Batman que você não gosta, né? Do Tim Burton pra cima, que é. Botou 60 vilões, ferrou, né, meu irmão? Tem alguma É, coisa errada aqui. calma lá que eu não gosto. O primeiro eu gosto, mas o resto é bagalhofa, né? Mas, cara, e quando eu assisti. Primeiro ele lançou aquele pôster, né, animado, que não quer dizer nada, né? As pessoas já ficaram Uh-uh. animadas com um pôster animado, mas que não é animado. Ele é só uma peça de arte bonita, É né? E a só, é galera só já uma foto tava. do super-homem com o negócio correndo atrás, assim, tipo. E aí a galera já fala, não, porque estão resgatando. Mas, gente, calma, é um pôster, É isso, é tá isso. Só ligado? porque tinha uma. Acho que tinha um assoviozinho ali, né, da música, alguma coisa É, assim. tinha. É, dava uma arranhada na música, exato. Exato. Mas aí eu tava já na expectativa de lançar o trailer. Cara, quando eu assisti. Mano, é difícil a gente falar assim, puta, eu acho que tem muita gente animada e falando vai ser incrível, mas trailer é sempre incrível, né? Pra alguém fazer um trailer merda, ele tem que ser muito ruim. A pessoa tem que ser muito É. incompetente, né? Então, é sempre incrível. Batman vs Superman era incrível o trailer, né? Uhum. Então, não dá pra. Mas, cara, é tão. a- Eu vi gente criticando, e eu discordo, mas eu vi gente criticando que não tem nada diferente do Snyder, porque tem um monte de coisinha pessimista ali, né? O Super-Homem puto, o Super-Homem tomando uma lata de refrigerante na cabeça, Uhum. como se não fosse um mundo perfeito, né? Que estão dizendo que vai ser, né? Mas a aura é tão mais alegre. Ué, pra mim é completamente diferente, cara. Então, eu vi uma galera fazendo esses comparativos. Ah, mas porque tem aqui o pessimismo. Olha ele aqui puto aqui, ele machucado sangrando, Super-Homem sangrando. Eu falei, cara, mas o contexto geral do trailer é tão esperançoso de fato, né? É tão animado, é tão alegre. Sim, sim. Quando aparece o Krypto, mano, assim, você pode ter crítica do que for. Eu não sou o cara que eu cresci lendo o Krypto, porque eu comecei a ler Super-Homem na década de 80. E aí, assim, eu lia esporadicamente. O meu primeiro quadrinho, eu já conversei isso no nosso falecido podcast do Túnel do Tempo, que eu já esqueci o nome. O Mochileiros do Tempo. Mochileiro. Podia Eu falei, voltar a fazer isso aí, hein? eu gosto muito. E tá até aqui na parede o primeiro, assim. O primeiro é o Homem-Aranha vs Superman, é da década de 70. Ou seja, eu tinha contato Aham. com o Super-Homem antigo, da era de bronze, de prata. Mas, de verdade, o primeiro foi com o do Byrne. E eu nunca sei falar o nome dele, se é Byrne ou Byrne, mas
Sei lá, é Eu acho difícil. que eu sempre ouço a galera falar Burn. O É, que não faz sentido, porque é com Y, né? pois é. Eu não sei, mas assim, ele não tem cripto. Ele traz um Uhum, proto-cripto ali depois da morte do Super-Homem, que é um cachorrinho que alguém adota e dá um nome de cripto pra ele. Mas ele não voa e não sei o que lá. uhum, Aí só depois dos anos 2000 que alguém ressuscita a ideia do cripto, de uhum. verdade, assim. Mas eu acho muito legal porque tem a ver com o quão fantástico é o Super-Homem, né? Sim. Tipo, o super esse papo de Super-Homem realista, mano, me irrita. Me irrita demais. Porque é o filho Aham. da mãe que voa, cara. Ele voa, Não entende? tem como ter realidade nisso, né? Mano, entende? Então, puta, quando aparece o cripto, é um troço tão mágico, mano. Assim, pra mim é tão divertido você ver. Tem gente reclamando também do CGI, né? Não sei se você. Ai, cachorro em CGI. Ai, cara, Podia pelo amor ser, de Deus. podia ser real. Eu falei assim, porra, mano, não, né? Benji, não, né, mano? Não, não dá pra ser. E tá maneiro. Eu não sei, eu achei maneiríssimo o CGI do Tá muito cachorrinho. bem feito, cara. Tá muito bem feito. E Eu achei incrível. ainda mais que, tipo assim, pra mim já tá numa qualidade muito boa, e isso é um trailer de um filme que sai no meio do ano. Pode ser que esses caras É, ainda estão refinando CGI e tudo isso, que né? fique Mas já, pra diferente. mim É. já tá num ponto muito bom. Mas eu acho que esse espírito, cara, aquela cena dele salvando a menina Uhum. é incrível. Óbvio, puta, a gente pode ser chato. Caraca, uma daquelas peças pegaria ela por baixo. Ele deveria Ah, tirar ela cara. dali e não salvar ela daquele jeito. Mas não importa, porque é quadrinho. Quadrinho é sobre impacto visual. Uhum. Né? E a cena é sobre impacto visual, não é sobre realidade, não é sobre física. A física de verdade aqui faria com que os pedacinhos. Mano, a física ele não salvaria, É um os dois mal dos morreriam. nossos. É um mal dos nossos tempos, né, cara? Que todo mundo precisa de uma explicação super lógica e a física precisa funcionar. A física precisa funcionar dentro daquele universo, não dentro do nosso universo, É né? isso. Então, Qual a tipo, regra, né? Dentro daquele é. universo. Né? Então, pra mim, isso é. Putz, gente chata sendo gente chata, É. como sempre vai ter, assim. Mas eu acho muito interessante, assim, cara, porque realmente é muito alegre, muito vivo, as cores. Puta, dá pra reclamar? O uniforme dele é meio estranho. Dá, mas é o que você falou. Pô, eu acho que depois talvez fique melhor, numa evolução. Mas também se não ficar, não é isso que é o problema, porque Uhum, a única coisa que me preocupa de verdade é o que eu já falei no grupo, assim. É esse papo do Gun, e aí eu acho que a gente pode falar do que a gente veio falar de verdade, que é de começar o universo de um ponto X que já tá todo mundo lá, e de repente tem 80 personagens no filme do Super-Homem. Porque assim, uma coisa é você meter a Mulher Maravilha, que todo mundo sabe quem é. Outra coisa é o Metamorfo, o Guy Gardner e sei lá mais quem, que só eu que li, sei, entendeu? aham, aham. Mas isso me preocupa. Mas a gente sabe que o Gunn sabe lidar bem com quantidade de personagens. Assim, falando sobre o trailer como um todo, eu tava mega preocupado quando o James Gunn assumiu, principalmente porque a gente viu bons filmes do James Gunn, mas ele não tinha trabalhado até então com personagens A. Ele trabalhava com C. E pra baixo, assim, Guardiões da Galáxia. Ele fez um puta trabalho com Guardiões da Galáxia que não há como discutir. São ótimos filmes. Ele ainda conseguiu criar uma identidade tão boa que quando os caras misturaram esses personagens no universo da Marvel, que não necessariamente conversava tanto ali em filmes como Guerra Infinita e Ultimato, tudo funcionou pra caramba. E aí o James Gunn dirigiu o Esquadrão Suicida da DC, que pra mim foi melhor do que o Esquadrão Suicida do David Ayer, eu acho que é o nome dele. É, Só que também é o Goyer, não né? tinha um, Goyer ou Ayer? Agora eu não lembro, mas tá. é, mas também pra mim não tinha um padrão muito, não era muito difícil fazer um filme melhor do que aquele que saiu, né? Mas Ah, tem um ponto interessante nessa comparação que você está fazendo, porque é, uma das preocupações que eu tenho sobre esse negócio é porque além de lidar com o Esquadrão A, classe A, uhum, não o filme Esquadrão Classe A, que eu gosto muito da série, mas personagens de classe A, se eu não me engano, ele é roteirista daquele Bright Burn, sei lá, aham, alguma coisa aham, assim, que já fala de Super-Homem Dark, assim. Mas brincar com um personagem que precisa de protagonismo, porque uma coisa é uhum, você lidar com Guardiões, que apesar de cada filme ter um leve protagonismo de alguns personagens,
ele ainda divide. Mas um filme do Super-Homem é o Super-Homem, meu irmão. Uhum. Não me venha, tipo assim, não é igual o filme de Batman que você consegue dar o protagonismo pro Coringa. Sim. Super-Homem é o Super-Homem, mano. Não dá o protagonismo pro Metamorfo, não, pelo amor de Deus. É o Super-Homem. Aí isso eu tenho uma preocupação. Mas, e aí volta também pro Guardiões. Assim, puta, como é que ele pegou um monte de classe C e fez dar certo? Mas, ao mesmo tempo, ele faz aquilo dar certo num contexto super fantástico, é espacial, é cósmico. Então, tudo que acontece com os Guardiões, o fato de ter uma árvore falante, de ter um guaxinim, tudo isso é muito fácil de aceitar dentro daquele contexto extremamente não humano pra Uhum. gente. Mas quando você vai pro Suicide Squad lá, ele traz o Starro, mano, que é a estrela gigante, né, no filme, Aham. que é uma parada escrotíssima, né, mano? Assim, né? Sim. Assim, é um Sim. troço absurdo. E fica muito maneiro no filme. Assim, Ficou. Ficou. fica um troço, caraca, é incrível, essa parada é muito E louco. ele faz a mesma coisa na série do Pacificador, porque ele traz É, uma vaca gigante que os caras ficam ordenhando a vaca. Você fala, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso? e com um Por esse personagem como lado, pacificador, que ele é muito urbano. Ele não é exato. cósmico. E ó, eu acho que a chave tá no que você falou, que ele consegue trazer isso e deixar crível. E você acredita que aquilo é possível, de novo, não no nosso universo, no universo Né? estabelecido. Não fica ridículo. Pode até ser ridículo de um certo ponto de vista, Sim. mas é de propósito, é para fazer sentido, é para atender, na verdade, a proposta que ele quer com aquele universo. E aí, o meu medo maior exatamente estava com isso, de que ele ia trabalhar um cara só, que é o Superman, como você falou tudo. Ele precisa focar no Superman, até porque esse personagem tem sido negligenciado há décadas. O último filme realmente incrível do Superman que a gente teve foi na década de 70, mano, que foi do Christopher Reeve. De lá pra cá, nós tivemos lapsos de uma coisa legal ou outra, mas não teve um filme que você fala, cara, é um filme à altura do Superman. Não teve, sabe? Eu sei que você odeia o Snyder, mas eu gosto do Man of Steel até certo ponto. Não, então, o filme não é E ruim. depois se perde, de fato, e É, depois o Zack Snyder se perdeu no próprio personagem e virou uma maluquice do é. cacete. Mas não tivemos um filme que de fato mostra o Superman, como ele foi criado para ser. A gente não teve. A gente É. teve o do Reeves e depois todo mundo que veio depois quis fazer o Injustice, né? Que é transformar o Superman E num até vilão. o Super-Homem é um personagem muito curioso, assim. Eu tenho tendência, porque é o meu personagem preferido, eu tenho muitas críticas, e eu não quero soar conservador, mas assim, eu tenho muitas críticas a essa visão de que o Super-Homem não tem mais lugar nesse mundo, pelo Uhum, cinismo do mundo. Eu acho que é pelo contrário, eu acho que a persona dele tem muito valor para ser contraposto ao que a gente está vivendo de cinismo, assim. Porque ele exato. traz uma discussão diferente, né, sobre um otimismo que eu não sou otimista, tá ligado? Mas eu Uhum. gosto pra caramba do personagem, porque ele mostra um troço que eu falei assim, cara, isso seria muito legal se a gente realmente conseguisse enxergar o mundo dessa forma ou fazer. E aí quando você pega, você fala muito bem, né? Eu acho complexo porque a geração nova talvez não tenha essa conexão com o Christopher Reeve como a gente tem. Mas, de fato, o filme dele foi um divisor de águas dentro da história do Super-Homem, tanto que direcionou muita coisa feita por qualquer outra mídia depois. Você pega a série do Lois and Clark, né, com Jim Kane, ela é ela é um fruto dos anos 90, mas ela bebe do Super-Homem do Reeve. Você pega o Uhum. Smallville, ela bebe do Super-Homem do Reeve porque no final ela quer construir ele como o Super-Homem do É. Reeve, assim. Ela tem literalmente o Christopher Reeve aparecendo como como se fosse um guia pro Clark dentro da história, né? E eles tentam caminhar para o filme depois do Brandon Routh, que é um filme desastroso, assim, porque tentou ser uma cópia descarada num período que não fazia mais sentido do filme do Reeve, assim, e porque ele é um ator meio sem graça também, né? Mas assim, e aí quando a gente chega no Man of Steel, ele é um filme muito legal, é um super-homem interessante, mas ele se afasta de um jeito tão absurdo do que é o personagem, e eu digo até nos quadrinhos atuais, não é uma representação do super-homem dos quadrinhos aquilo ali. Não é.
Ele não é o Super-Homem dos quadrinhos. Tá mais no Injustice, como você falou, assim, tá muito mais naquele... E aí o que a gente tem de refrigério é o atual que acabou, né, que eu nunca sei o nome dele, do Superman Vesgo. Como é que é o nome dele? O nome do ator eu não lembro, mas Mas da é série, Kyle né? alguma coisa, será? Mas Não. a série se chama Superman and Lois, que foi essa Isso. a última série da CW antes do estúdio meio que fechar as portas para obras da Para o DC e universo. tal. Uhum. E é muito legal. Mas, mais uma vez, bebe da inocência, Sim. daquela felicidade. Ele tá enfrentando um problema de ser pai como super-herói, Uhum. mas ele é o super-homem do Christopher Reeve, tá ligado? Ele é o esperançoso, ele tá mais preocupado em salvar a humanidade do que a família dele. Então e isso é muito legal. Aí eu fico muito curioso como é que vai ser trazido isso pra cá. E precisa, mano. Uhum. Precisa, porque o super-homem é esse personagem. Você quer alguém dark, vai trabalhar com o Batman. É. Tipo, Super-Homem é outro estereótipo. É outro arquétipo, não é esse. E aí, mas eu acho que o Gunn, ele é capaz. Só que ao Uhum. mesmo tempo tem essa coisa da veia comédia dele, que é muito forte. Sim. E o trailer não tem isso. O Não, não trailer tem. não tem. Não tem. Eu não sei se. Óbvio, tem o Kai Gardner ali, que vai ser o Uhum. alívio cômico dessa parada. Não tem como não ser, porque só o cabelo dele, que tem gente também criticando, que eu não. Ai, mas cabelo escroto. Eu falei, caraca, bicho, mas. Ele é escroto, gente. Vocês já viram o Guy Aí, Gardner? Ele é escroto. aí, e tudo bem, cara. Tipo assim, por que que não pode ser daquele jeito? Assim, tipo, mas assim, tem isso. Então, eu não sei, cara. E aí, quando você fala assim do que a gente queria falar de verdade hoje, que é o Creature Commandos, esse pra mim é o que me dá medo com o Gun. Por quê? Porque não é mais do mesmo. É o Guardiões, é o Esquadrão Suicida, só que agora com os monstros classe Z da DC, entendeu? Mas é bom, só que continua assim, puta, será que ele consegue sair desse modelo? Será que o Super-Homem vai ser... Porque ele já falou em entrevista que cada filme do universo que ele está montando vai ter sua característica. Ele não quer manter uma coisa... Porque também não acho que isso é muito inovador, não, porque a Marvel acabou caminhando para isso também, né? Você vê o Homem-Formiga é comédia, o Thor é comédia, o outro é mais político. Mas ele tá deixando claro que vai ter essa pegada. Então eu imagino que ele tá me dizendo que o do Super-Homem não é a mesma pegada do Esquadrão Suicida. Porém, Uhum. quando você olha para o Esquadrão Suicida, que eu não sei se está nesse universo, parece que sim, porque no final Parece que sim. o personagem do Creed Commandos é o mesmo, né? Uhum. E, e o Pacificador também tá, Uhum. e é do mesmo. Então eu não sei. Mas quando você olha Pacificador, Esquadrão Suicida e Creatures Comando, não tem nenhuma diferença, né? De É. abordagem. Então, vamos aproveitar essa deixa e começar o episódio de fato para a gente começar a falar dessa série que a gente veio aqui no episódio de hoje para falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Xavier, esse é o Coffee X e estou aqui com o Rafael Buriti, meu amigo, que a gente vai tentar fazer uma cobertura desse universo DC que está começando aí com o James Gunn assumindo as rédeas. E eu não faço isso, mas vocês vão começar a ver aqui no Coffee X também algumas coisas em vídeo. O que der para fazer em vídeo, a gente vai fazer em vídeo, vou colocar imagenzinha, enfim. Então, se você tá só ouvindo a gente, tudo bem, dá o seu like aí no que você tem que dar aí no seu aplicativo, se for Spotify, qualquer coisa. Faz aquelas coisas que você sempre precisa ajudar os criadores de conteúdo. E se você estiver aqui no YouTube, se inscreve no canal, tudo isso que você já tá careca de saber que é bom para fazer, para ajudar as pessoas que produzem esse conteúdo aqui. Então vamos começar, Burita, porque eu acho muito importante a gente partir desse fio que você puxou aí, que é o primeiro... na verdade, quando anunciou, eu já fiquei assim, hã? A primeira obra que o James Gunn ia começar o universo DC oficialmente seria essa história sobre o comando das criaturas. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, que raio é isso, sabe? E aí teve o Guardiões da Galáxia Feelings, né? Porque quando anunciaram Guardiões da Galáxia também, eu não fazia ideia de quem eles eram.
Até porque eu li quadrinhos na minha vida, mas eu sempre li os principais ali, classe A, e foi muito recente. Então, eu não tenho esse conhecimento profundo de quadrinhos. E aí, esse Comando das Criaturas, além de que a obra seria sobre esses personagens, seria uma animação pro Max. Eu falei, ousado. Eu pensei nisso, né? Ousado. Mas quando a gente foi ver, quando eu fui atrás de quem eram os personagens, eu falei, cara, faz sentido, porque talvez é um começo seguro pro James Gunn, porque ele já tá fazendo isso há algum tempo. Ele já tá trabalhando com personagens disfuncionais há algum tempo, ele tá trabalhando com filme de grupo há algum tempo, então, beleza. E aí anunciaram o Comando das Criaturas e anunciaram ele também como diretor e escritor, tudo do filme do Superman, que a gente já tá falando aqui há algum tempo. Mas, Burita, você tem alguma informação sobre quem são esses personagens? Você já leu alguma coisa? Porque, tipo assim, eu conheço um personagem ou outro, mas não eles juntos, como esse grupo Comando das Criaturas. Por exemplo, eu conheço o Rick Flag, porque ele é do Esquadrão Suicida também. Mas aquele é o Senior. Agora é o Senior. Esse é o pai, né? É o pai do Por que ele teve que cara usar do o Esquadrão Senior? Suicida. Porque ele inventou de matar o filho no outro filme. O cara não sabia E que não ia faz o menor ganhar, sentido, porque o Senior é igual o que morreu, assim. Parece a mesma idade. Mas assim, né? Esquece. Quadrinhos, Exato, né? Vamos explicar aqui quadrinhos. Cara, assim, o próprio... Amanda Waller você sabe, né? Sim, a Amanda Waller já é famosa e tal, mas tipo, a gente tem alguns outros personagens ali, tipo, tem o Weasel lá, que em português é Fuinha, eu acho. Acho que é o Fuinha. Pessoal, que, tipo, quando ele apareceu no Esquadrão Suicida, já eu falei, cara, quem é esse personagem, assim? Então, tipo, tem personagem, a menina peixe lá, enfim, todos esses personagens eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. O G.I. Robot, né? O G.I. Robot. O G.I. Robot que é bem também. Legal, bem legal. Sim. Mata nazista. Não, cara, eu tinha ouvido falar em português é Doutor Fósforo, né? Que eu não sei como é que tava em inglês agora, eu não lembro. Que é o cara nuclear lá, o caveirinha. Cara, eu acho que é Phosphorus, eu acho. Eu acho que é algo do tipo parecido também. Ele é um vilão B, nem B, mano. É D do Batman. Aparece ali de vez em quando no Batman. O Frankenstein, ele surgiu eu vou dizer que surgiu é pesado, mas que eu não lembro de antes, mas eu lembro de ter lido ele nos 952, nos anos 2010 ali, que eles aproveitaram esses vilões, esses monstros em domínio público, né, e fizeram alguns, e ele tem um papel meio Hellboy, assim, dentro da DC. Porque ele participa de um birô paranormal dentro da DC e o Frankenstein tá lá. Então eu li algumas coisinhas dele, nunca tinha lido nada da Noiva, nunca tinha lido nada da Noiva ali, e basicamente é isso, assim. Até o próprio Pocolistan ali, que é o país, né? Acho que é Pocolistan, né? Isso. Eu não lembro de ter lido sobre ele. A DC tem vários países inventados, né? Principalmente ali no mundo árabe e tal, porque quando na década de 80 os Estados Unidos resolvia criticar o Saddam Hussein ou essas coisas, eles, na verdade, criavam uns países falsos ali. Mas nunca tinha ouvido falar, né? É um troço meio estranho, porque parece um mundo da Disney, né? Então talvez tenha uma crítica ali, uma piadinha com a Disney e tudo mais. Mas não, cara, eu não tinha... Só que o que eu acho confuso é, a gente antes de ver, a gente estava discutindo sobre o quanto isso era Esquadrão Suicida ou não. E ele simplesmente no primeiro episódio declara, é Esquadrão Suicida, porque o Esquadrão Suicida não existe mais, o governo proibiu a Waller de fazer, e ela resolveu pegar gente menos importante ainda para botar no negócio dela. Só que dessa vez não explode cabeça, só dá choque. Ficou mais leve, né? Então, assim, eu não tinha muito background, não, cara. Assim, bem pouco. Pra ser muito sincero, o personagem do Frankenstein eu acho uma apelação, assim, meio chato, na real. Tanto nos quadrinhos quanto na própria animação. Eu acho ele meio... qualquer coisa, assim. Mas não, eu não tinha um background. Eu acho o personagem do Frankenstein, ele me tira um pouco. Porque como a DC pegou esses monstros que são super clássicos, na minha cabeça, parece que eles não se encaixam no universo, entendeu? Apesar de ter gostado da personagem da Noiva,
durante a série e até a construção de origem dela, né? Porque é muito o James Gunn, ele faz uma coisa muito interessante, e aí sim, falando da série, Sim. a série é muito boa. É legal. Ele consegue colocar esses personagens malucos, ele apresenta eles bem rápido, e depois ele vai fazendo flashbacks, né? Cada episódio ele mostra o flashback, mostra a origem daquele personagem. E o flashback contextualizado, né? Porque o flashback acontece conforme a história principal vai se desenvolvendo. Porque os personagens vão se lembrando por situações, né? E geralmente o personagem, ele tá passando por uma transformação nesse presente dele, né? Ou ele tá entendendo sobre o trauma dele, ou ele precisa vencer alguma coisa, e aí ele volta, né? Então, eu gosto de como, tipo, meio que da origem da noiva, a própria origem do Frankenstein, eu gosto, só que eu acho a personalidade do Frankenstein, ele irrita um pouco, porque ele é meio bobo. Assim, eu entendo que faz sentido, porque é um homem que ele é feito por várias partes humanas, né? E aí ele tem a cabeça de uma criança, né? Só que ele foi criado em séculos atrás, então eu acho que justificaria ele já não ser tão idiota, né? Até porque a noiva não é. A noiva é... O que parece, assim, eu não sei se você já leu o original, mas... O Frankenstein? O da Mary Shelley. Não. No original, é meio... Não é exatamente aquilo, mas é meio parecido com aquilo, porque aí tem o livro da noiva, né? O Frankenstein, ele quer uma noiva, ele pede pro Dr. Frankenstein fazer a noiva. Então, isso tem uma leve... Tem uma inocência, porque o cara nunca se relacionou com o mundo. Mas eu concordo contigo, porque a partir do momento que ele vai... Só que assim, o James Gunn tenta construir que ele foi pro mundo, mas ele também não se relaciona com o mundo, né? Porque ele mata tudo que ele se relaciona, né? Sim, assim, ele não consegue se conectar. Ela já consegue se conectar, porque pelo que eu percebi na história dela, o Dr. Frankenstein, gastou mais tempo com ela. Ele se dedicou a ela, ele ensinou a ela. Tanto que eles se apaixonaram e transavam, né? Que é bem grotesco, diga-se de passagem. Mas talvez isso explique um pouco. E ela também, no final, não é toda de pedaços de muita gente. Ela tem eu acho que ela tem um corpo major ali, né? Um corpo majoritário, assim, de memória e tudo mais. Eu acho que isso muda um pouco. Mas eu acho que talvez seja a relação do quanto é que um pai negou um filho e outro não, sabe? Isso pode ser. Faz sentido. Assim, é que no final ele queria construir ela como a líder, né? Do grupo, assim. E ela é uma personagem que ninguém nunca ouviu falar, então precisava dar um peso maior pra ela. O que eu achei legal desses flashbacks eu fui tomado de surpresa com o flashback do Weasel, por exemplo. Porque no Esquadrão é muito claro e indiscutível que ele é um monstro, um criminoso. Sim. E aqui o James Gunn ele começa mostrando assim, olha, esse esquadrão de monstro aqui, na verdade, eles sofrem de preconceito, eles não são necessariamente monstros. Sim. Mais ou menos porque o Dr. Fósforo, ele é um bandido mesmo, escroto, assim. Só que tem um porquê, né? Tem um porquê, mais ou menos tem um porquê. Mas os outros não, os outros realmente são meio inocentes dentro desse contexto. Aquela mulher peixe, pra mim, não faz o menor sentido ela estar naquele grupo, assim. Mas ele também não esconde isso, porque até os próprios monstros falam, né? O que essa mulher tá fazendo aqui, né? Porque sim. ela nem mata ninguém, ela não tem poder, ela não tem relevância nenhuma. No final lá, quando ela morre, a própria... A noiva, ela mata a princesa lá de Pocolistã, porque ela falou, cara, você matou a única que tinha um grama de bondade, de humanidade de nós, era ela, e você matou ela, entendeu? Então ela fica meio puta, assim, e tal. Mas assim, a gente tem outros personagens, como você falou, a gente tem o Rick Flag, que é o pai do Rick Flag do Esquadrão Suicida do filme, né? Porque foi o Pacificador que matou ele no filme, né? Foi o Pacificador. Foi naquela luta lá meio que banheiro, meio laboratório lá. E aí a gente tem outros personagens, né? O interessante é que o James Gunn falou isso, eu acho que em alguma entrevista, sei lá, em alguma dessas coisas que ele faz no Instagram dele,
que os personagens das animações, as vozes, né, seriam esses personagens quando eles precisassem ir pro live action. Então, por exemplo, o Rick Flag Sr. é o Frank Grillo, que é um personagem que inclusive já apareceu na Marvel. Ele é o Ossos Cruzados, eu acho, Ossos né? Da Cruzados, Marvel, é isso. que tá lá na cena do elevador, eu acho, do Capitão América 2 e tal. Esse é um bom ator, mas não acho tão velho assim pra ser o... Também não, Rick Flag, também não. Tá? É. Mas pra mim ele é da mesma idade do outro, exatamente da mesma idade do outro cara. O Frankenstein é o David Harbour, né? Que é o Patriota, o vermelho lá, o Estrela Vermelha lá, o da Marvel também. Ah, olha só. Não... É verdade. Ele Tô aqui aberto. David Harbour. O que você falou aí também do Dr. Fósforo, né? É isso mesmo, o nome dele é Dr. Phosphorus em inglês. E aí, cara, a gente tem esses personagens, o Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn, né? Faz tudo. Ele é o G.I. Robot também. Porque no filme ele faz o Weasel, né? Porque precisa de captura de movimento e tal. Aqui, como é animação, e o Weasel não fala, ela só grunhe. Então ele fez a voz do G.I. Robot que fala e tal. Então é legal que esses personagens, quando eles aparecerem, se precisarem aparecerem em live action, eles vão aparecer com esses mesmos Qual ator atores. Do Clayface? Tem aí? Eu não prestei atenção nisso na série. Clayface, acho que... Deixa eu ver... Cara, não tem ele aqui. Até porque eu acho que ele aparece como Clayface na série por alguns segundinhos, né? Ele tá... Porque tá transformado em uma outra personagem que agora eu não lembro. Eu acho Mas que ele fala. Ele se transforma na psicóloga especializada em Themyscira. Sim. E aí quando o Flag e o Frankenstein estão enfrentando ele fala alguma coisa, eu acho. Mas aqui não tem. Aqui eu acho que a doutora é a Stephanie Beatriz, só que ela morreu, né? Então ela não vai aparecer de novo. Eu acho que ela nem existe, eu não lembro dela nos quadrinhos, não. Mas ela é uma atriz meio famosinha, assim, que ela tá em Brooklyn Nine-Nine e tá no Modern Family também, eu não lembro o nome dela em Brooklyn Nine-Nine. Mas eu gostei pra caramba, assim, da série em si. Eu acho que é uma boa série divertida, é uma série animada divertida que não é para crianças. Não deixem as suas crianças assistirem isso, pelo amor de Deus. O bagulho é violento pra cacete. E eu acho que ele conseguiu encontrar um tom legal, que ao mesmo tempo... Eu não acho que ele consegue fazer isso em Esquadrão Suicida, tá? Mas ao mesmo tempo é meio divertido, meio bobo, mas ele traz uma certa profundidade para os personagens. Ele traz um certo peso para as coisas que acontecem. Por exemplo, o que você tá falando aí da menina peixe lá, cara, o episódio dela assim, é muito triste, né? É uma menina que nasce com os pulmões para fora e o pai dela tenta salvar ela e tal. Então é um episódio, até certo ponto, ele é emotivo, né? Ele consegue criar uma coisa mais profunda que eu acho que... Tudo bem, o James Gunn conseguiu fazer isso em Guardiões da Galáxia, principalmente no último. Mas eu não estava esperando que ele fosse fazer isso nessa série. Então, vendo ele fazer isso, me traz esse fio de esperança que a gente está falando aí do Superman, de que ele vai conseguir balancear a tosqueira de comédia que ele quer fazer com algo mais... Eu não tô querendo dizer sério, mas algo mais emocionante mesmo, como a gente sente que o Superman precisa ter. O Superman precisa ter essa aura de, sabe, de um cara que é melhor que a gente. Essa aura inspiracional. É o que você falou. Eu sou tipo você também. Eu sou cínico, eu sou pessimista. Eu gostar do Superman, eu acho que pra pessoas como nós, parece que é incompatível, porque a gente deveria gostar de outros personagens mais malucos, de Batman, sei lá, de Wolverine, assim, não que a gente não goste, a gente gosta, mas gostar do Superman é meio estranho, assim, e eu acho que é muito pelo que ele inspira, né, a gente a ser. É que, tipo, cara, eu não tenho isso, seria muito legal se eu tivesse o que esse cara inspira a gente a ter, né. Então eu fiquei feliz
em ver o James Gunn conseguindo trabalhar um pouco, mas mesmo que é rápido, né? É uma série animada de 20 e poucos minutos, mas eu acho que isso é bom pra gente ver que em poucos minutos ele consegue criar uma profundidade de um personagem e você começa a se importar com aquele personagem. Sim. No final, quando ela morre, eu fiquei, caraca, velho, por que você matou essa personagem? E, tipo, até o último segundo eu falei, cara, elas vão brigar e vão sair lá pra fora, a galera vai separar. Você já tinha manjado que a princesa realmente era escrota, né? Sim. Eu acho então, que tipo isso assim, eu tava preocupado que ela matasse a mulher peixe, mas eu não acreditei que fosse, assim. Eu achei que, sei lá... eu acho que aquela virada ali no final tava meio telegrafada já. Porque o Weasel, pra mim, é muito... O Fuinha é um personagem ainda confuso pra mim. Porque claramente ele é um cachorro, né? Assim, ele tem essa relação animal ali, mas é muito carinhoso. Mas pra mim não ficou claro se ele tá entendendo o que as pessoas estão falando em volta. Parece que não. Parece que é igual animal mesmo. Ele só tá olhando igual cachorro, né? Que você tá falando com ele, você acha que ele tá te entendendo, mas ele tá fazendo uma analogia ali com as coisas e tal. Ele me parece isso. Então, eu não sei se ele é um ser humano mesmo. Ele me parece um animal mesmo, assim. Sim. Tanto que ele se relaciona com os lobos, né, mano? Ele vira amigo dos lobos. Tipo assim. É muito doido, porque é igual você falou, é tipo cachorro. Quando eu falo pra minha cachorra, vamos passear, ela não entende a palavra passear, o conceito passear. Ela entende, talvez, a entonação da minha voz, o que eu tô fazendo, de pegar a coleira dela, e ela entende que a gente vai sair. Então, ele é mais ou menos isso, né? E quando tá todo mundo ali no arbusto, eu acho que até ele chegar ali, ele não tava entendendo que eles estavam indo pra lá pra matar ela. Eu acho que ele não sabia, exato. Né? Então, quando tanto que a relação dele com ela ali é que ele percebe. E a relação com a princesa é de carinho, igual cachorro, né? Porque cachorro você pode bater nele e tal, mas se você faz carinho, ele gosta. Ele lembrava da princesa com carinho porque ela deu um osso pra ele, tratou ele bem e tal. Então, assim, a relação é muito, muito simplória. Por isso que ele correu lá pra salvar a princesa. Ele nem sabe quem era a princesa, ele não faz juízo social, né? Igual a gente fala de cachorro, né? Que você vê cachorro com pessoas de rua, com gente escrota, com gente boa. O cachorro sempre vai gostar de você. Parece esse Fuinha, né? Ele não faz esse juízo social, ele não tá analisando se ela é escrota ou se ela não é. Ela foi boa comigo, eu gosto dela e segue aí. Então eu achei isso curioso. É um personagem que... Pô, como é que você vai trabalhar um personagem que, na real, é o Crypto com braço e perna, né? Tipo assim, e feio, né? Porque... Não, e ele insiste em botar ele lambendo as próprias bolas. O tempo inteiro. O tempo inteiro ele tá de quatro. O humor do James Gunn é quinta série, né? É isso, é bem quinta série, assim. Então, inclusive, como eu falei, é uma série adulta, né? Tem vários momentos de putaria e tal, assim. Então, e ele faz questão de, por exemplo, a princesa, quando ela tá... Sempre ela tá pelada. Ela sempre tá com pouca roupa e tal. Nem parece, tipo, velho, é uma princesa mesmo que tá andando... Que tá jurada de morte aqui e tá andando desse jeito. Não tem uma proteção nem nada. Que a intenção dele é dizer que ela sabe o poder sobre a sexualidade que ela tem. Sim. E ela usa isso com os guardas também, porque quando ela vai tomar banho no meio do perigo, ela tá sensualizando pros guardas. Então, tipo, ela meio que domina as pessoas na base daquilo ali. É um troço complexo, é uma crítica que hoje em dia é complexa de se fazer, assim. Mas eu acho legal porque, apesar dessa infantilidade das piadas, a coisa que você falou da profundidade dos personagens é muito rica. E eu acho isso mais legal ainda porque ele consegue trazer a profundidade para uma discussão muito legal, por exemplo, para a Menina Peixe. A noiva e o Frankenstein, eu acho meio mais desconectado da realidade porque não tem nada meio social ali, né? Talvez tenha um trabalho mais antropológico ali na discussão. Mas o Fósforos tem uma discussão legal. O G.I. Robot tem uma discussão legal ali sobre a missão dele é matar nazistas. Ele não pensa... Atual para um cacete, né? Inclusive, aquela hora que ele entra lá na reuniãozinha lá, que só tem os trampistas lá. Que ele é amigo do cara. Aí quando ele realiza que todo mundo é nazista, é muito bom a cara do robô que não tem expressão, né? Tipo, eu tenho que matar todos. Né? Tipo, é muito louco. Só que isso eu acho bom porque, apesar de ser infantil e de ser exagerado, ele traz a profundidade. E pra mim isso é fidelidade a quadrinho. Porque assim, eu vou trazer algo realista, mas sem transformar isso
num filme sei lá, de iraniano, entendeu? Não pode ser bobo, como ele fez com o Rocket, né? No terceiro Guardiões. É um filme super denso, super pesado, mas divertidíssimo ao mesmo tempo. Então a série eu acho que tem isso, assim, ela é divertida, tem uns absurdos. O Fósforos, ele sai cortando a cabeça dos outros com a mão, uns troços aleatórios, assim. Ele bota a mão pra calar o cara e de repente ele tá queimando a boca do cara. Eu falo assim, meu Deus, mas que absurdo, tipo... E ao mesmo tempo você tá vendo lá que ele tá sofrendo, porque ele tá olhando pra menininha e tá lembrando da filha dele, do que Rupert Thorne, que é um vilão do Batman. Uhum. O Rupert Thorne tá fez com a que filha dele. já era também, né? Ele matou nesse universo o vilão do Batman. Matou. E ele aparece o Batman lá, né, no topinho, que não quer dizer nada também, né? As pessoas falam assim, aparece o Batman. Não, aparece a sombra dele. Inclusive saiu um comentário do James Gunn falando que ele não estava pronto ainda para assumir um compromisso com a identidade visual do Batman e eles colocaram só a silhueta. Até porque tá aquela discussão nossa clara sobre o que ele vai fazer com o Robert Pattinson, né? Não vai, cara. Não, na minha opinião, ele não vai colocar nesse universo, porque, cara, é muito distinto, assim, sabe? Eu acho muito difícil. Eu acho que a gente tem que ver o Super-Homem primeiro. Eu acho que mesmo com esse papo dele de que cada obra vai ser uma coisa, vai ser uma identidade, eu acho que ele não vão ter extremos tão longe, assim, sabe? Porque o do Robert Pattinson, cara, é muito longe do que o Dark demais, tá construindo. Até porque ele anuncia que ele quer trazer o Brave and the Bolt um dia, e aí quando você olha pro Batman do Pattinson, é meio difícil você enxergar um Brave and the Bolt ali. Tá anunciado, inclusive. Eu acho que é o próximo filme que tá em produção depois que tem Superman, eu acho que tem Supergirl, e eu acho que o próximo já é o Brave and the Bold, eu acho. Tá, mas e o tal do Clayface, do cara de barro que ele anunciou, vai ser o quê? Ele já deixou claro isso? Eu acho que... Bom, eu acho que vai ser filme também, mas ainda não tá... Tipo assim, não tem data. Eu acho que não tem data, sabe? Como é que alguém vai fazer um filme do cara de barro, gente? Eu não sei, cara. Mas, ó, eu tenho muito mais segurança em quando o James Gunn anuncia esses projetos malucos, se ele for fazer, do que, por exemplo, quando ele anunciou que ele ia fazer o Superman. Eu acho que o James Gunn tem a capacidade de fazer um filme... Mas o cara de barro, eu acho que não é dele. Ele já anunciou um diretor, eu acho. Tem um cara mais teatral ali e tal. Aí... Não sei. Eu acho que é capaz de trazer... Quando você olha pro filme do Super-Homem, por exemplo, o Metamorfo, que aparece só a cara dele no trailer, né? O Metamorfo é um personagem shapeshifter, né? A palavra metamorfo, né? Ele consegue mudar o corpo, mas não para parecer pessoas. Ele consegue mudar a química do corpo dele e transformar... Ele é até um personagem grotesco para você botar no cinema, tá? Porque ele é todo colorido. Um braço é verde, o outro é rosa, porque cada pedaço do corpo dele é um componente químico, sei lá, como é que biológico e tal. E ele consegue mudar isso, tipo assim, ele consegue transformar em vapor, tipo os Super Gêmeos. Aí você fala assim, caraca, que troço bizarro. Mas ele é super shakespeariano, porque ele é um cara que eu acho que ele é arqueólogo, e ele entende demais de cultura romana, grega e tal. Ele é apaixonado pela filha do cientista, lá, alguma coisa assim. E aí ele sofre essa mutação e ele fica com essa constante... Puta, eu sou um monstro, mas ela gosta de mim, eu gosto dela também, mas a gente não pode ficar junto. Ele sofre, igual coisa, né, do quarteto, né? Eu sofro porque eu sou um monstro. Então tem essa discussão meio shakespeariana ali forte, que dá pra você trazer um sofrimento pro cara. E eu acho que o Gunn vai apostar nisso facilmente. Assim como ele vai apostar no Gardner como um imbecil completo que o Super-Homem vai aturar, né? Do tipo, tem que aturar esse idiota, assim, de último nível, assim. Então dá pra fazer. E eu acredito que ele consiga fazer isso. Mas, cara, quando você olha pro Creators Commando, eu falo assim, mano, por favor, não faça nada similar a isso no Super-Homem, porque... Sim, eu espero do fundo do meu coração. Não dá pra... Assim, até porque se você quer trazer esperança, não dá pra ninguém cortar a cabeça de ninguém e sair sangue no meio do filme do Super-Homem, entendeu? Não nesse contexto. Por isso que essa coisa de ser tão desassociado me preocupa. Eu acho legal? Eu acho. Eu não vejo o problema de ter começado com animação. Não vejo. Porque no final não significa muita coisa, na verdade. É só uma animação ali que
Se você não assistir... E que esses personagens dificilmente, tirando a Amanda Waller, esses personagens dificilmente vão interagir tanto assim com o universo principal, né? Eu imagino. Talvez seja citado uma vez ou outra, talvez apareça aqui, outra ali, mas é complicado. E aí eu acho que tem a ver muito com quadrinho, que é possível, sabe? Coisa que a Marvel não tá conseguindo fazer quando a gente olha pro What If, né, que a gente tava comentando ontem, quanto tá chato esse último, mas daria pra você fazer, mesmo rolando o filme do Super-Homem, ter a animação do Super-Homem também, que conta uma outra história aleatória, que não tá ali no principal, e tudo bem. Sim. O Guedão não tá aqui, graças a Deus eu posso falar. Tipo, o Doctor Who faz isso muito bem, você tem as séries principais e tem um monte de outros produtos multimídia, áudio, quadrinho, livro, que pode conectar ou pode não conectar, mas não é necessário para você entender a série principal. E tudo bem. São coisas que vão preenchendo as lacunas, né? E de um jeito bom e que não necessariamente vão influenciar. Você como fã, você pode dizer, puxa, é legal, eu vi lá o Clayface lá no outro e ele faz aquilo, legal. Mas o filme dele não necessariamente precisa ter... Que, inclusive, eu espero que eles não caiam nessa mesma armadilha da Marvel, que a Marvel meio que, quando começou com série, a ideia... era essa. E eu tô falando de série desde Demolidor da Netflix. A ideia era essa. Nós vamos fazer uns personagens que eles estão no mesmo universo pra preencher as lacunas aqui. Mas aí depois tudo virou... todas as obras precisam construir pra obra maior. E isso aí fica chato porque você tá... Nunca nenhum filme é o filme em si, né? É um filme que conta uma história. Não, ele é sempre um trailer do próximo. Cara, isso cansa, porque você nunca tem um final, você nunca tem uma história fechada, uma boa história contada, né? Você tem raras exceções que eles conseguiram fazer isso, assim. Por exemplo, até tem quase nenhuma série da Marvel que eu acho, tipo, nossa, que ótima. Tirando, talvez, WandaVision, eu gosto, só que ainda assim, WandaVision no final vira isso, né? Vira esse trailerzão que, tipo, aí você acaba com várias perguntas. Nossa, e o Visão Branco? Foda-se, né? Porque nunca mais apareceu essa merda. Eu acho que um dos principais problemas do WandaVision é que ela não significou nada, na verdade, né? Porque no filme eles desfizeram tudo. Exato. Eu acho que esse é um dos principais problemas, assim. Cara, e o problema disso que você tá falando é mais grave ainda, porque quando você olha pros quadrinhos, historicamente pros quadrinhos, este é o principal problema dos quadrinhos. Tipo, o motivo pelo qual todo mundo critica e a cada 10 anos, 5 anos agora, as pessoas vão lá e rebutam tudo, é justamente porque as pessoas querem que você se conecte tudo. Só que, cara, quando você produz, quadrinho é muito mais, né? Mas quando você produz 50 gibis por mês de vários personagens e você tem que conectar isso tudo, isso se torna inviável, cara. Inviável. Porque a orquestração disso e a chance de você deixar buracos é gigantesca. Sem falar na incapacidade do ser humano de acompanhar tudo o que está acontecendo ali, financeiramente e de tempo mesmo. E aí quando você vai para os filmes, quando era só entre os filmes, e você tinha 2 filmes por ano, ainda vá. Por isso que funcionou, de algum nível, o Ultimato. Mas depois do Ultimato, mano, eram 6 filmes por ano, 5 séries. Aí, meu irmão, caguei, tá ligado? Não tem como acompanhar isso tudo. Aí você vê um monte de buraco. É um risco muito complexo. E aí, por isso que eu também não sei se você anunciar, como o Gunn anunciou, vai ser o universo. Puta, mano, só faz. Só faz e às vezes a gente vai vendo algumas coisinhas. Não sei se é melhor, entende? Assim, ainda assim eu gosto mais do jeito que o Gunn tá fazendo e de novo, o Gunn tá fazendo depois de ver a concorrência fazer de um jeito e eu acho que, né, inteligentemente, você tenta não cometer os erros, né, que a concorrência cometeu. Então ele anunciou, tipo assim, ele anunciou um monte de coisa que vai ter, só que depois ele veio a público falar, gente, eu só vou colocar data quando chegar um roteiro pra mim e essa parada funcionar. Tanto que eu abri aqui, as únicas coisas que estão confirmadas com data para estreia são 4 obras, que são, na verdade, mais 3 além de Comando das Criaturas que a gente tá falando aqui.
Então, Comando das Criaturas já rolou em dezembro de 2024. Superman é a próxima, que é julho desse ano, de 2025. A segunda temporada de Pacificador, que vai vir em agosto de 2025. E o filme da Supergirl, que tá pra 2026. E é isso. O resto tá tipo assim, ó. O James Gunn anunciou, mas não tem diretor, não tem ninguém confirmado, tá tipo assim. Então, ele tem 4 obras em 3 anos, entendeu? Então, tipo, melhora sim, porque também dá pra ele ir sentindo a temperatura das coisas que estão acontecendo, a recepção do público, se tá funcionando, enfim, tudo isso eu acho que é mega importante. Você falou uma coisa que foi uma coisa que me afastou dos quadrinhos, que eu comecei a ler quadrinho tarde na minha vida, que foi com os Novos 52. Eu me lembro que eu comecei a ler os Novos 52 porque eu tinha descoberto, né, a mídia. Eu falei, cara, quadrinhos é muito legal. E aí, o que acontece? Eu comecei a comprar uns 9 títulos todo mês. Eu comprava. Aí tinha o Superman, aí tinha o Flash, aí tinha o Batman, aí tinha a Sombra do Batman, aí tinha um monte. Cara, chegou no momento que eu falei, cara, eu era professor de inglês que tava vendendo almoço pra comprar a janta, cara. Eu falei, não dá pra eu manter isso aqui. E as histórias realmente se conectavam e você perdia uma coisa se você não consumisse a outra e tal. E eu falei, cara, não vai dar pra acompanhar isso aqui. E aí eu voltei e falei, cara, eu vou comprar encadernado de história clássica, fechada, e é isso que eu vou ter. Entendeu? Eu não vou conseguir acompanhar. E aí depois, sei lá, 5, 6 anos depois, os caras rebutaram tudo. Eu falei, cara, vocês estão de sacanagem comigo, entendeu? Então, é isso. É o que tá acontecendo agora com a Marvel, de que, tipo, antes, nos primeiros 10 anos ali, tudo que saía, cara, eu vi todos os filmes do MCU no cinema, entendeu? Eu fazia questão. Quando começou a sair as séries, eu falei, putz, tenho que ver. Cara, cansei, velho. Tipo, eu não consigo mais acompanhar. Não é nem só por não conseguir. É porque eu não tenho mais interesse nesse universo, sabe? Eu vou assistir os filmes e tal, provavelmente em algum momento, mas, cara, não tem mais interesse. É porque começou a ser tão pasteurizado também, que você já não via mais... Porque uma coisa é se você... Pô, você falou do 952. Cara, se você comprar 10 gibis, mas você vê que a história tá tão legal que, puta, é um sofrimento, mas tem um payback aqui nisso, você fala assim, porra, vale a pena dar o meu sacrifício. Mas quando você começa a ver, que é o que acontece quando tem muita produção, tem umas coisas mais ou menos, uma água com açúcar, você fala assim, porra, mas eu tô me esforçando pra burro, pra no final não valer tanto a pena, tipo assim. de conteúdo, né? Foda, aí você vai desistindo no meio do processo, assim. E tem um ponto, né, de que... Mas eu também acho, cara, que num grande ponto a culpa é nossa, tá? Como a Marvel começou esse universo dela num período muito diferente. As redes sociais eram diferentes, o nível de fanbase era diferenciado. Era muito menor, né? Ela construiu esse... Porque quem curtiu o primeiro Vingadores eram os nerds de quadrinhos, que vibraram... Depois aquilo foi... Então, mudou muito. Hoje, o feedback constante, que é a maior crítica, né, que essa galera de grandes franquias recebe, né, os estúdios, é a resposta, né? Star Wars, por exemplo, hoje está sofrendo isso, que é tudo que ela faz é meio que uma resposta ao que o público fica pedindo. E aí vira o quê? Vira assim, pô, vamos lá, mano, eu sou fã, mas eu sei que eu não sei o que eu quero, porque se eu for dizer pra você o que eu quero um monte de coisa aleatória. Eu não sou um orquestrador de universo desses universos, entendeu? E aí quando você vai lá e faz uma série de Star Wars porque alguém pediu, faz uma piadinha porque alguém pediu a piadinha, alô, Han Solo, porque eu tô sozinho, quando você faz uma idiotice dessa, você tá abrindo mão do seu direito de criação para responder um monte de maluco que não sabe o que tá falando, que não sabe, e aí começa a ficar ruim. Começa a ficar ruim. Porque o que sai bom, sai porque alguém pensou. Né? Eu vi recentemente a entrevista do editor-chefe da DC na época da década de 90 e 80, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, cara, hoje o problema é que a gente não tem mais... Eu, como editor-chefe, eu tentei fazer o melhor possível, mas eu tinha um certo controle dentro do limite e eu conseguia definir para onde as coisas... Hoje não há possibilidade de fazer isso. Hoje, os empresários aqui que compraram essas empresas,
eles vão direcionar você e você não tem mais essa liberdade. A Marvel vem sofrendo nos últimos 10 anos de, X-Men em quadrinhos vende muito, mas pode apagar, porque eu quero que a Fox dê falha nos cinemas, então pode tirar todos os quadrinhos da... Mas peraí, cara, vende... Não. Tira isso daí. Mas eu tava na história, caguei. Quarteto Fantástico foi a mesma coisa, eles mataram o quarteto nos quadrinhos, você vai ver a DC, a mesma coisa, eles começam a adaptar coisas, puxa daqui, puxa dali, porque a coisa tá meio que retroalimentada. E aí quando você ouve demais o público, e hoje o público tem um poder muito grande, isso causa um problema. Por isso que talvez o Gunn, ele esteja tentando se afastar um pouco disso. Me parece, ele matou o Guardiões. Ele matou, cara. Ele falou assim, não... Marvel pode inventar daqui pra frente? Pode. Mas não tem nada a ver comigo. Acabei minha história. Uhum. Mas eu queria... Cara, caguei. Escreve o que você quiser depois. Se isso fosse possível hoje, era outra história, é outra situação. Mas não é. E aí quando você olha pra quadrinho... Cara, quadrinho hoje, mano, ele sofre muito. Primeiro que o público é velho. Uhum. O jovem lê mangá, né? Não lê o comics americano. E vive de republicar coisa velha, porque os novos não colam, não pegam. Toda hora tem coisa nova. E tá sempre coisa nova tentando replicar o quadrinho, o cinema, a série, de alguma forma e tudo mais. Então, cara, eu acho que é difícil você julgar a Marvel hoje, comparado ao antigo, vendo que, na verdade, o cenário mudou tanto que, na verdade, o que ela tá fazendo é para tentar replicar alguma coisa que as pessoas querem que ela replique. Porque ela não fez nada novo nessa nova fase. Ela tentou replicar o Ultimato. Tentou criar uma nova saga, né? Porque, às vezes, a gente acha... a gente não, né? Muita gente acha que a saga do infinito estava planejada desde o começo. Fala, pera lá, a saga do infinito aconteceu. Exato. Ela foi planejada, talvez, ali nos últimos 4 anos. Sim, mas, sim. cara, foi acidental, assim. Foi quando, acho que eles começaram a plantar o Thanos em Guardiões da Galáxia, que é de 2014. E aí eles falam, putz, parece que a gente tem um negócio que dá pra construir aqui. E em todos os seus tropeços e acertos, eles chegaram num produto muito bom. Mas aí, só que aparentemente eles tentaram programar isso pra uma outra saga, cara, e deu tudo errado. Deu tudo errado de até ator ser preso, entendeu? Então, assim, você meio declarou, sacanagem. né? Esse é o problema. Você declarou. Quando você declara assim, vou chegar lá, e aí volta para esse ponto do público que eu falei. Eu declarei que eu vou chegar aqui daqui a 10 anos. Aí o público já começa, porque, cara, a gente cria na nossa cabeça as coisas. O fã cria na cabeça. Por que eu odeio o filme do Solo? Porque eu criei na cabeça quem é o Han Solo. Uhum. Óbvio que não, porque eu li muita coisa, mas no final eu criei uma expectativa e não era. Quando você diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer a corrida de parsecs aqui. Eu falei, meu irmão, não me avisa. Não faz, porque na sua cabeça sempre vai ser melhor, não tem jeito. Não me avisa, só faz aqui, de repente eu vejo, porque eu vou te de cobrar. repente no filme você fala, putz, a corrida. Que legal. E aí, talvez você é surpreendido, né? Então, assim, quando eles anunciam e a galera começa a bombardear, fala assim, não, gente, não pode ser assim, não pode ser assado e tal, eles começam a moldar a história pra chegar do jeito que as pessoas querem, e aí, mano, não tem criador que sobrevive a alguém. É aquela clássica reclamação, né? Pô, você é redator. Se alguém sentar do seu lado e ficar mudando a campanha que você tá construindo conforme você tá construindo, pô, meu irmão, não vai chegar no final. Você não vai chegar no final. E óbvio que todo mundo vai meter muitas vezes não chega. Exato. Então, eu acho que o Gunn, nesse aspecto, quando ele não anuncia, quando ele não define, ele não tá dizendo onde ele vai chegar. Porque o Snyder fez a mesma coisa, cara. O Snyder falou assim, ele não falou com todas as letras, mas estava claro que ele queria chegar no Injustice. Uhum. Tava claro. Aí quando ele falou isso, meu irmão, acabou. Um monte de gente pediu coisa, um monte de gente criticou, um monte de gente bateu, e aí a galera foi, não, mas peraí, mas se ele bateu, ajusta aqui, ajusta cá. E aí a história já não tinha mais consistência nenhuma, os personagens não tinham uma personalidade definida, não importava. A gente fazia um filme conforme queria. Né? O filme da Mulher Maravilha são 2 filmes totalmente diferentes. Você assim, cara, o que aconteceu aqui? O que tá... Então, tipo, eu acho que o Gunn tá fugindo disso. Isso me dá uma leve esperança. Mas também, mano, no final, se o filme do Superman for uma merda... tudo vai pro cacete, isso. Cagou. Os caras cancelaram o filme pronto
o próprio filme da Batgirl lá, os caras assistiram e falaram, cara, isso aqui não dá pra lançar, e os caras empacotaram. Então, no final das contas, quem vai mandar é o sucesso mesmo desse filme, que eu tô com boas expectativas, mas ainda assim tem assim, aquele pé atrás, né? Mas, mano, assim, como um bom fã do Super-Homem, a chance do filme ser uma merda, não merda feita, mas merda achada, como as pessoas acham, é muito maior do que ela ser boa, tá? Sim. Porque o Super-Homem, existe uma cobrança tão absurda que a chance de alguém dizer que é ruim... Cara, assim, o cara olhou pro trailer e já falou assim, cachorro! Tipo assim, esse é o nível do Super-Homem. Né? O personagem do Super-Homem é nesse nível, assim. As pessoas se agarram a coisas muito pequenas. Então, a chance de alguém ver e simplesmente falar é um lixo é muito maior do que falar é genial. Porque comparar com o do Christopher Reeve é muito difícil, porque, cara, vamos lá, antes do Christopher Reeve, a gente teve um ícone, que por acaso é o George Reeves. Não é o mesmo sobrenome, porque tem um S no final, mas foi o grande ícone de série, né? Que tinha uma série muito legal deles, quem puder assistir, quem gosta, vale até hoje, inclusive, assistir. Ela é muito fiel aos anos 40 ali. E aí, mas isso tem 30 anos antes. Então, quando saio do Christopher Reeve, não existia nada. Ninguém tinha uma expectativa sobre o que era o Super-Homem. Ninguém achava que era possível fazer um efeito especial dele voando decente. Você olha nas séries, era ou a mistura de desenho animado, ou era ele parado com... não tinha. Então, quando acontece aquilo, é uma quebra tão absurda de expectativa, porque não existia. Agora não, mano. Existe tanto background sobre o Super-Homem, sobre o que ele é, que é muito difícil você quebrar qualquer expectativa positivamente. É muito complicado. Muito complicado. Então a chance de dar errado é muito grande. Não porque vai ser ruim, mas porque eu acho que as pessoas hoje em dia estão tão preparadas para desgostar de alguma coisa, elas estão tão preparadas para achar que aquela pessoa que está produzindo é um incompetente que não foi capaz de fazer o que ela acha que é tão maneiro que seria capaz de fazer, que é muito, mas muito difícil. Muito difícil. E aí, quando você ouve demais isso, cara, a chance de você não produzir nada relevante... Pô, você acabou de citar aí, cancelaram filmes que já tinham sido feitos. Eu não acho que o filme da Batgirl fosse bom, tá? Mas vamos fazer um comparativo aqui. Por que não lança, entendeu? Eu sei que tem questões mais fiscais do que isso. Na real, o cara cancela e apaga o filme para não pagar imposto. Talvez era mais barato cancelar do que lançar e ser um flop, né? É isso. Mas, cara, eles lançaram Mulher Gato da Halle Berry, entendeu? Não é possível. Não é possível que o Batgirl fosse pior do que Mulher Gato da Halle Berry, entende? Difícil. Não é pior do que o Flash, porra. Não pode ser. Então, assim, tá cancelando, vamos assumir que tá cancelando porque eles tiveram, que não é real. Tô preocupado com a marca, porque pode ser que as pessoas odeiem. Pô, mas se for isso, a gente tá num caminho tão ruim que a gente tá fazendo coisas porque os outros estão pedindo que a gente nunca vai ver um troço bem feito de verdade. Não vai mais. Não vai existir mais um filme... Por que o The Batman é um filme legal, bom? Por que o Pinguim se tornou um filme bom, uma série boa e legal? Porque ninguém queria. E o cara fez. Exato. Ninguém queria o The Batman com o Pattinson, porque ele realmente, eu não acho que ele é um bom Batman, desculpa. Pra mim, ele não é horrível, mas ele também não... eu até entendo. Ele é melhor que o Ben Affleck, desculpa. Ele é menor que o Ben Affleck. Mas assim, ninguém queria, então funcionou. Eu acho que a gente precisa começar a entender isso. Só que não vai acontecer, cara, porque hoje o que se é feito porque as pessoas querem. Principalmente nessa questão de filme de super-herói, né? Então, talvez a queda dele ajude. A queda desse universo esteja ajudando o James Gunn em algum nível. Sim, E eu tenho essa expectativa. Enfim. Porque o outro deu tão errado, né, cara? Virou um bagulho tão odiado e, assim, acabou de um jeito tão horroroso, assim, que eu acho que os últimos filmes que saíram foi Flash, Adão Negro e tal, tipo, caiu de um jeito tão triste que, cara,
qualquer coisa minimamente ok já vai ser melhor do que o fim do MCU, ó, do DCU do Zack Snyder, né? Mas tá muito perto, né? Isso é um problema, né? Bom, próximo. Acho que é nessa nota baixa. Eu queria só fechar com... Eu sei que a gente já discorreu bastante sobre o filme do Superman, mas eu queria uma expectativa sua desse filme do James Gunn. Você fala, cara, você acha que você... E aqui é todo um exercício de futurologia mesmo, tá? Você acha que você vai gostar desse filme? Você acha que você vai se frustrar? Baseado no que a gente tem até agora, que nós temos um trailer e uns 3 posters aí que a galera já fez. Cara, eu sou o tipo do cara que quando eu assisto eu gosto. Eu gostei de Batman vs Superman quando eu assisti. E não acho uma merda inacreditável, tá? Eu assisto e... Também não. Me divirto ali. Sei que é ruim, mas me divirto. Mas eu vejo coisas tão legais nesse, assim, então... Eu vi a galera criticando... Tudo bem que o Clark parece o meu Deus, Jorge Versilo, né? O cabelo do Jorge Versilo. O Clark. Mas eu vejo... Eu vou te falar, eu gostei, cara, do cabelo dele ser, tipo, encaracolado. Tipo assim, zero explicação por que o cabelo dele é enrolado e depois fica liso com só o pega-rapaz ali caindo, né? Mas, gente... Tem gel pra trás assim, também, né? Ele tem um gelzão ali. Não, porque assim, ele no All-Star é igualzinho do trailer. Igualzinho. Tipo assim, o terno do defunto era maior... ele todo amassado, desengonçado e tal. Então eu acho isso muito legal. Eu acho que tem esse signo com o do Christopher Reeve. Eu sou totalmente contra essa história de vamos esquecer a música do John Williams. Não, pra mim, eu gosto da música do Hans Zimmer, mas, meu irmão, desculpa. Não dá pra competir, cara. É a música definitiva. Ela fala Superman. Caguei. Pra qualquer outra coisa que você me trouxer. Que se dane. O escritor que me escreva alguma coisa que seja diferente. Mas a música é essa e é isso. Eu vejo toda hora alguém falar e é pura verdade. Assim, eu vi o documentário do Christopher Reeve, eu chorei 95% do documentário. Sensacional, inclusive. Eu recomendo que assistam. E grande parte é porque tocou. Tocou. Acabou. Começa a arrepiar todo e não sei o que lá. Então, esses signos são muito legais. A coisa do Clark muito diferente do Super-Homem. Eu acho que é lindo, é perfeito. Funciona muito bem. A Lois me pareceu perfeita, eu não conheço muito ela como atriz. Cara, sobre a atriz da Lois, eu já assisti uma série com ela que é a Miss Maisel. Esqueci o nome completo, maravilhosa Miss Maisel, uma coisa assim. Cara, essa mulher nasceu pra ser a Lois Lane. Assim, então, a personagem... Tipo assim, a Miss Maisel, que é lá na série, é claro que ela não vai fazer igual, porque é uma mulher dos anos 20, 30 lá, que tava no stand-up e tal. Na verdade, 20, 30 não, é da década de 50, eu acho, 50, 60. Cara, aqui ela... é porque a gente não ouviu ela falar, né? A gente não ouviu a voz dela e o jeito que ela se expressa no trailer. Mas, cara, ela é sensacional, sensacional. Então, eu não conheço o Superman. O ator eu não eu assisti, não sei nada. Eu assisti Twister. Ele tá no Twisters? Ele é o vilão do Olha Twisters. só. Mas ele não queria assistir esse filme, mas agora já quero só pra ver o cara. Ele tem 5 falas, assim. Ele não fala muito. Ele é um cara mais de olhar, assim, e tal. Não dá pra dizer que é bom, tá ligado? Porque é uma atuação meio robótica ali. O Jimmy Olsen, aquele garoto, ele é engraçadíssimo. O ator, ele faz o Férias Frustradas novo. Ele é o filho do Rusty Griswold. E ele é muito engraçado. Ele é a cara daqueles moleque nerd dos anos 80, assim, dos filmes caricato. O Perry White também é muito legal. Então, assim, eu estou achando a composição do universo muito interessante, os personagens muito interessantes, eu gostei da vibe. Se de fato for pegar nesse super-homem científico, fantástico, cósmico, eu acho incrível, porque é um super-homem que a gente nunca viu. A gente nunca viu ele enfrentar coisas... Apareceu o Brainiac do nada, apareceu o Mongul do nada, e é isso aí, dane-se. Então eu tô muito empolgado, eu acho que eu vou curtir. Eu gostei dele fisicamente, me pareceu muito, muito interessante como personagem. Ele tem um sorriso que me parece o Super-Homem precisar desse sorriso. Eu gosto muito do Henry Cavill também.
mas o Henry Cavill sofre de um super-homem escrito pra chorar, então não dá o pra... Henry Cavill foi injustiçado pelos seus criadores, né? Ele não é um grande ator também, né? Então você não pode exigir dele. Mas eu acho que ele é ok, assim. Eu acho que ele entregava, né? Talvez se ele tivesse sido exigido pra atuar como um Clark, como um super-homem... Ele foi dirigido pelo Zack Snyder, né, o Burita? Não tem... Exato. Então, assim, esse garoto aí me pareceu muito legal, assim, a pegada dele, o jeito dele. Então, cara, eu sendo muito sincero, mano, eu só queria que alguém fizesse um filme de Super-Homem e que fizesse o 2 e que fizesse o 3 e eu assistisse a cada 3 anos um filme do Super-Homem, sabe? Sim. Bem feito, episódico, com histórias muito legais. E eu acho que Metrópolis tá com uma pegada muito legal. Muito brilhosa, né? Solar, aqueles prédios caindo, não sei o que vai acontecer ali, mas é muito art déco, meio futurista. Eu achei isso muito legal. Então, cara, eu acho que não tem por que não curtir, assim. Uhum. O que vai depender muito ali é do enredo, é o que eles vão construir. Eu me incomodo de ter o Lex Luthor de novo, porque não sei, me parece que ele vai ser o vilão principal, pelo que se fala no geral. Eu acho difícil fazer um filme do Superman sem Lex Luthor, tá? Eu acho bem... Pô, mas como vilão principal complicado. Chega, né, mano? Mas, não sei, ele aparece meio que bem rápido. Ele pode ser que seja um começo de construção, sei lá, porque mas tem um monte de vilão nesse filme, né? Mas o que eu li é que ele era o principal. Que ele vai rolar, que vai ter... Assim, pelo que eu tô entendendo, cara, só o que eu li e o que eu ouvi. Parece que vai ter aquela coisa que é muito legal, discutida, que é o fato do Lex enxergar que o Snyder tentou fazer, mas coitado. É que o Zack Snyder ele não fez escola, né? Ele nunca estudou interpretação de texto, ele não consegue ler um troço e entender o que está na subtexto ali. Mas eles vão pegar a coisa que foi muito trabalhada na década de 2000, que é o Super-Homem enxergar o Lex Luthor enxergar o Super-Homem como uma ameaça para ele e ele transpor isso como uma ameaça para a humanidade. Tipo assim, ele é uma ameaça para mim porque eu me sinto inseguro com ele, mas eu vou falar para a humanidade, na cabeça dele ele entende isso mesmo, como se ele fosse uma pessoa não confiável para a humanidade. E me parece que ele vai puxar um pouco do que tem nos quadrinhos, uma saga que é muito boa pré-Guerra Civil, que fala de um enviado do Darkseid, não vai ter Darkseid nada a ver, mas a história no quadrinho é sobre isso, que faz a população, através de fake news, acreditar que os super-heróis são maus, eles fazem mal, porque acontece um acidente igual acontece no Guerra Civil nos quadrinhos, de morrer gente por causa de um super-herói, e ele começa a fazer campanha contra os super-heróis. E parece que é isso, porque tem algumas cenas que é a população rejeitando o super-homem, os super-heróis. E aí eu acho que vai ter esse rolê do Lex fazendo a galera não confiar nele, ele tendo que conquistar, né, a confiança da população e tudo mais. Mas, puta, ter o Lex Luthor me incomoda, porque eu acho que a gente poderia explorar o Brainiac, a gente poderia explorar outros heróis, né? A gente poderia... já anunciou, esse é outro problema, né? Anunciou o Momoa como lobo. Eu vi isso. Mano, a gente começa a querer ele vai gostar... aparecer num filme da Supergirl já, né? Exato. Então, assim, puta, cara, o Super-Homem versus o Lobo, pra mim, ia ser uma coisa incrível, assim, porque é muito interessante. O Lobo é total James Gunn, é um louco desvairado que fala um monte de besteira, machista. Eu não sei se eles vão explorar isso contra a Supergirl, deve explorar. Ele não botou lá de sacanagem, né? Então, assim, o Lex Luthor me incomoda ser ele novamente. Mas eu gostei muito do cara como Lex Luthor. Gostei muito do garoto. O ator é bom, em todas as coisas que eu já vi ele manda muito bem e tal. Mas sei lá, cara, eu tô assim... A minha expectativa com esse filme é que ele vai ser, no mínimo, divertido. E eu acho que ele, conhecendo o James Gunn e as obras dele, pensando em roteiro e tal... não vai ser pior do que o do Snyder no seu pior momento ali, né? De Liga da Justiça, sim, Batman vs Superman e tal. Eu acho que vai ser melhor. Me preocupa a quantidade de personagens, mas ao mesmo tempo
é o James Gunn e ele sabe trabalhar todos esses personagens, e eu tenho a esperança de que todos esses personagens que a gente vê ali no trailer, eles não estão na maior parte do filme. Eu acho que vai ser mais uma introdução, né? Até porque já tem muita coisa que eles vão querer fazer, tem série de Lanterna Verde que eles querem fazer e tal. Então é meio que já pra deixar pontas pro universo continuar. Mas que sim, vai ter uma linha narrativa que eu espero que seja o Superman o centro, né? Provavelmente, a construção mano, dele, assim, né? Cagando regra total aqui, mas provavelmente aquele monstro, aquele Godzilla lá, vai ser um momento que a Liga da Justiça Internacional, que é o Guy Gardner, a Mulher Gavião e mais alguns, estão enfrentando na cidade junto com o Super-Homem. Eles são irresponsáveis e estão destruindo tudo, e o Super-Homem tá lá preocupado em salvar a população e não sei o que lá, e ele vai lá tirar satisfação com os caras naquela cena que tá indo. E deve ser um troço assim muito rápido ali no começo ou num pedaço. E talvez isso é tipo a introdução do filme, né? Porque, como o James Gunn já falou, a parada vai começar no meio da história e é isso. Lidem com isso aí, né? Então... E ele tem um potencial muito legal de explorar a relação da Lois com o Super-Homem, que nessa série que acabou agora, né? Foi muito bem explorada. E já que ele já anunciou que a Lois sabe que o Super-Homem é o Super-Homem e tudo mais. Dá pra entender porque ela tá meio que beijando ele como Clark e como Superman no trailer e tal, então já né? Eu acho que aí tem uma coisa muito legal pra se explorar. Então, se você trabalhar um pouquinho esses personagens aparecendo ali rapidamente, mas a relação dele com a Lois e a relação dele com o mundo, talvez até explorando esse ponto do, eu acredito, porque tem vários quadrinhos do Super-Homem com essa pegada. Que o mundo é desesperançoso, o mundo é ridículo, tem aquele garotinho levantando a bandeira que é aleatoríssimo no trailer, mas passa essa imagem do... Mano, o mundo inteiro é cínico, ninguém confia em ninguém, mas o Super-Homem ainda quer mostrar alguma coisa, e aí o garoto é uma... Sei lá, sabe? Tipo, é o único que acredita nessa coisa. Então, essa exploração aqui pode ser muito interessante. E sim, deveria ser o foco no Super-Homem, com a Lois. Pô, o fato do pai dele estar vivo, cara, é uma das coisas que mais me deixa feliz, assim, na história, assim, porque a série do Lois and Clark, você já assistiu? Ou assistiu na época do Jim Kane? Eu lembro de ter visto, mas eu não lembro da história, assim. Os pais estão vivos. Os pais estão vivos porque naquela época, nos quadrinhos, os pais eram vivos. E a relação que é construída dos pais com o Super-Homem pelo Byrne é muito legal porque é uma amostra de... O Super-Homem, ele tem aquela visão, óbvio, isso já caduca em alguns níveis, mas ele tem aquela visão porque ele cresceu no interior, foi criado por pais mais simples, que acreditavam em ser bom, em olhar para a humanidade e tal. E ele tinha essa relação, às vezes nos quadrinhos, ele voltava para conversar com o pai, sabe? Ele tava chateado. Pô, pai, cara, que merda. Ele, não, filho, acredita. Então, aquela ceninha ali, dos dois juntos, não tá de bobeira. Eu acho que tem essa relação dele, a conexão dele com a humanidade é o pai, é a Lois. Sim. Entendeu? Sim. Isso é muito legal. Eu acho legal isso também. Eu sei que, né, a série em si é ruim, mas eu acho isso muito foda em Smallville. É muito bem construído. Apesar que em Smallville, lá na 5ª temporada, eles matam o pai dele também e falam, cara, que sacanagem. Mas enfim. Essa construção dele, o tempo inteiro, o relacionamento dele com os pais é muito bem trabalhado. É lógico, era uma série de trocentas temporadas e 20 e tantos episódios, então eles tinham que preencher com muita coisa. Mas essa relação é muito viva, é uma das melhores coisas de Smallville pra mim, era isso. Toda vez que o Clark começava a se ver nesse momento de dúvida e nesse momento de desconexão com a humanidade, quem trazia ele de volta eram os pais dele. Tem até, tipo, acho que tem uma virada de temporada lá que ele usa a Kryptonita vermelha e começa a fazer um monte de merda e tal, e o pai dele meio que se sacrifica pra trazer ele de volta. Tanto que é por isso que ele morre na 5ª temporada, porque ele aceita receber, tipo, uns poderes lá do Jor-El, e aí meio que o corpo dele é sobrecarregado e ele fica com um problema de coração que eventualmente mata ele lá na 5ª temporada. Então, de coração, tipo assim, como no filme do Christopher Reeve. E aí, cara, é muito foda, porque é isso. Eu tenho um problema com as pessoas falarem de personagens da DC, de que eles não são relacionáveis, né? De que, tipo, gosto de personagens da Marvel porque eles são mais mundanos e tal. Eu acho que tem um certo sentido nisso, mas eu acho que existe essa conexão com o Superman de que é um cara que ele vive num mundo de papel, mas ainda assim ele tenta ser o melhor de nós,
por causa da conexão que ele aprendeu dos pais dele. Cara, eu acho isso mega poderoso, sabe? Principalmente em tempos como hoje, né? Como você falou aí, de tempos de cinismo e tal. Eu acho que o Superman é um personagem que precisa existir nos nossos tempos, cara. E essa relação, né? Porque, assim, é óbvio que quando você olha pra ele, você pensa assim, pô, isso é impossível. Porque aí você vai pra um The Boys da vida, que eu gosto e trabalha muito bem. Quadrinho não, quadrinho é um lixo, tá? Mas ele trabalha muito bem na série, que é a coisa do, pô, mano, se a humanidade, se o ser humano como a gente conhece, tivesse poderes, é óbvio que ele seria escroto. Uhum. Né? Tipo assim, é óbvio. Eu e você provavelmente seríamos também, entendeu? A maioria dos seres humanos com poder, e aí eu tô falando poder, outros tipos de poderes, político, enfim, todos esses são escrotos. A sua grande maioria é. Por diversos motivos, né? Por diversos motivos, mas essa brincadeira é muito legal. E aí, o contraponto do Super-Homem é justamente esse, porque é a brincadeira do por que esse cara, que é literalmente Deus, ele é Deus, ele é imortal, porra. Ele é imortal, ponto. Por que esse cara, Deus, ele escolhe não dominar as pessoas, né? Por que ele escolhe não ser um ditador? Por que ele escolhe... Óbvio que as brincadeiras do por que ele escolhe ser ditador são muito boas nos quadrinhos também. Porque brinca com os limites da humanidade, do tipo, pô, se alguém matou a Lois, ele vai... Pô, legal, muito legal essa brincadeira. Mas, no geral, por que esse cara que pode tudo... E ele fala isso pra Lois uma vez, né, nos quadrinhos, ele fala assim... Não, pra Lois não, agora não lembro pra quem que ele fala. Ele fala assim, eu estou me segurando o tempo inteiro. Porque, na teoria, ele pode matar todo mundo que ele enfrenta. O poder dele é tão absurdo que ele não tem limite, ele só se segura o tempo inteiro. Então, por que esse cara se segura? E essa brincadeira do puta, tem os pais que ensinaram a ele... Aí o estilo americano já se mudou, né? Nos últimos 30 anos já não é mais isso, mas verdade, justiça e tal. Ressignifica isso. Ensinou ele humanidade, ensinou ele o quanto é que é importante se preocupar com as pessoas em volta. Pô, a série dessa última tem um troço muito legal. Não sei se você já assistiu alguma coisa dela, mas... A Superman e Lois? Assisti tudo, acabei. Eu acho... Cara, assim, tem umas coisinhas meio adolescente chata ali. Depois é da CW, né? Então é isso. Mas a série, como um produto assim, todo, eu acho muito bom. Cara, tem um trocinho que fala muito sobre o que ele é. A mãe dele, ela morre e ela botou a fazenda dela como garantia para lhe emprestar dinheiro para os vizinhos que estavam para ser expulsos. Então, tipo assim, isso é o que o pai e a mãe do Super-Homem ensinam pra ele. É tipo, mano, você tem tanto poder, eu tenho tanto, ela fala assim, eu tenho tanto que não tem por que eu não ajudar outra pessoa. E eles não são ricos, né? Eles são, tipo, fazendeiros normais, assim. Exato. Então, tipo assim, se aqui fazendeiro é normal, mas assim, naquele contexto né? É um senhor, eles não são, como é que é o termo que a gente usa? Senhor de terra, né? Eles não são do agro é pop aí, né? Eles são só que plantam algumas coisas para vender. É o micro, médio agricultor. Mas essa coisa mas, cara, a comunidade precisa de mim. Cara, o Super-Homem, originalmente, ele tem um conceito socialista dele. A criação dele é sobre proteger o proletariado contra os grandes empresários, assim, quando você vai ler os décadas de 40... Então, essa discussão é muito legal, porque você pega assim, um cara que poderia tudo. E isso é um contraponto muito grande a gente como humanidade, porque se a gente pudesse tudo, talvez a gente fizesse tudo. Sim. Ele não. E por que ele não faz isso? Por causa dos pais. Por causa da Lois, que é uma repórter que tem um baita senso de justiça dentro dela. Né? Por isso que muita gente critica a fase do Byrne, porque o Super-Homem mente, né? Dizendo que fez a entrevista com o Super-Homem. O Clark Kent faz... as pessoas criticam. Porque, o Clark Kent não faria isso. Né? Mas isso é legal. Então, eu acho que o Gunn tá apontando para esse caminho. E se ele fizer isso, cara, qualquer defeito que tiver em volta, ele é apagado, para mim, pelo cerne do Super-Homem. É isso que eu quero ver. Eu quero ver o cerne do Super-Homem. Eu não quero ver o Dragon Ball, que é o Zack Snyder, né? Porque o Super-Homem do Zack Snyder é o Dragon Ball. Eu não quero ver isso. Eu quero ver ele relacionado. Então, eu tenho essa esperança, tá? Eu tenho uma esperança muito grande de que é isso que ele vai apostar, assim, porque me parece ser a história do James Gunn. Legal.
né? É isso. Fechamos É com isso que esperança. esperamos. E agora eu quero saber de você, ouvinte, e você que está assistindo aqui no YouTube também, o que você espera desse novo universo da DC. O que você achou da série que a gente falou aqui, que foi a Creature Commandos, em português, Comando das Criaturas. E é isso, vamos conversar mais, a gente vai estar cobrindo esse universo aí do Gunn, sempre que possível, se o Buriti quiser estar aqui comigo, ele está mais Porque o do próximo que é do Super-Homem. convidado. O próximo é do Super-Homem. Aí, putz, aí vai ser um episódio apaixonado, hein? Ou não. Vamos ver. Então é isso, pessoal. Valeu aí por estarem com a gente até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau.